Fala galera, beleza pessoal? Galera, eis aqui uma pontuação extremamente temida, vírgula. Pois é, o seu problema acabou. Você que assiste agora ao vídeo, acabou hoje. Por quê? Porque eu vou explicar de modo simplificado o uso da vírgula. Pelo menos em relação a concursos públicos, certo? O seu problema ele vai estar praticamente encerrado. Tudo bem? Prestem atenção. Este sinal de pontuação tem muita relação com sintaxe. Para entender bem o uso da vírgula, é preciso que você esteja afiado em sintaxe, beleza? Ou seja, eu vou partir do pressuposto de que você que me ouve agora, você que assiste ao conteúdo, você tem um conhecimento prévio. Sabe o que é um sujeito, sabe o que é um verbo, sabe o que é um complemento, sabe o que é um complemento nominal, sabe o que é um agente da passiva, tudo bem? Porque vírgula tem muito a ver com sintaxe, tudo bem? Em situações gerais, entenda em quais pontos não se usa a vírgula, ok? Ou seja, vamos entender agora onde não usar a vírgula, galera. Atentem aqui para o primeiro ponto. A vírgula não pode ser usada entre o sujeito e logo após o seu verbo. Prestem atenção. Todos os alunos do professor entenderam a explicação, certo? Quem foi que entendeu? Todos os alunos do professor. Logo, todos os alunos do professor é o sujeito do verbo entender. Por isso essa vírgula aqui, pessoal, está errada. Que a gente acabou de ler o seguinte. Não pode usar vírgula entre sujeito e verbo. Sujeito, verbo, vírgula errada. Tudo bem? Nesse caso aqui, vírgula totalmente errada, pessoal. Caso 2 agora. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o seu complemento, objeto direto, indireto, em forma de oração, inclusive o predicativo do sujeito. Prestem atenção aqui. Os alunos entenderam toda aquela explicação do professor sobre vírgula, certo? Pessoal, prestem atenção. Existe um sistema dentro da língua que a esse sistema dá-se o nome de SVC, certo? Que é sujeito, verbo e complemento. Quando a ordem direta estiver sendo representada por este sistema aqui, como é o caso de sujeito, verbo, complemento, não entra pontuação, ok? Não entra. Tudo bem? Prestem atenção aqui, pessoal. Os alunos entenderam toda aquela explicação do professor sobre vírgula. Quem foi que entendeu? Os alunos. Então não pode haver uma vírgula entre sujeito e verbo. Certo, mas quem entende, entende algo. Entenderam o quê? Toda aquela explicação do professor. Então, toda aquela explicação do professor é o complemento direto do verbo entender. E a gente acabou de ler que a vírgula não pode ser usada entre verbo, tá aqui, e logo após o seu complemento, tá aqui. Vírgula errada, pessoal. Certo? É só atentar para o sistema SVC. Se tiver sujeito, verbo e complemento nesta ordem, não tem pontuação. Tudo bem? Preste atenção. Os alunos precisam de uma explicação detalhada sobre vírgula. Quem é que precisa? Os alunos. Certo, mas quem precisa, precisa de complemento indireto, preposição. Note que entre verbo e complemento tem uma vírgula. Existe uma vírgula. Ela está errada. Certo? Não, nós não podemos usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. Ok? Tudo bem? Preste atenção. Os alunos entenderam que precisam estudar bem a vírgula. Pessoal, quem foi que entendeu? Os alunos. Sujeito. Quem entende, entende algo. O que é o meu algo? Tudo o que se inicia a partir do quê? Então, preste atenção. Os alunos entenderam isso. Então, isso é o complemento direto. Tudo que existe a partir do que é o complemento direto, pessoal. Tudo isso aqui nada mais é do que o complemento do verbo entender. Certo? É um objeto direto, oracional, porque existe aqui uma oração. Certo? Nesse caso, como é um complemento direto, não pode haver vírgula. Tudo bem? De igual modo ocorre aqui. Os alunos precisam de que os professores os ajudem. Ou seja, os alunos, sujeito, precisam, verbo, quem precisa, precisa de. Então, de que os professores os ajudem, nada mais é do que
um objeto indireto oracional, certo? Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso é o complemento do verbo precisar. E entre verbo e complemento não se usa vírgula, certo? Prestem atenção. A gente viu também que não pode usar a vírgula. Tá aqui, ó. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o seu complemento ou predicativo do sujeito. Tá aqui. Os alunos, sujeito, verbo ficaram, predicativo do sujeito, satisfeitos. Eu não posso usar uma vírgula entre predicativo do sujeito e verbo. Não posso. Vírgula errada. Certo? É só atentar para o sistema SVC. Sujeito, verbo, complemento. Dentro desse sistema não existe pontuação. Tudo bem? Pessoal, agora existe aqui algo, certo? Muito interessante. Prestem atenção. Atenção, se o complemento vier deslocado da sua posição original, será possível a separação por vírgula por razão de clareza. Tipo assim, toda aquela explicação do professor, vírgula, entenderam os alunos. Veja que toda aquela explicação do professor é o complemento direto do verbo entender. Ou seja, a ordem direta, aquele sistema lá de SVC, ele foi quebrado. Certo? O que era complemento passou a estar na posição de sujeito. Aí sim, nesse caso eu posso demarcar por vírgula por questão de ênfase, de clareza. Tudo bem? Tá aqui, ó, a letra 3. Prestem atenção. Tem outra ideia aqui também do verbo transitivo indireto. Dê explicações detalhadas sobre vírgula, precisam os alunos. Ou seja, qual é a ordem direta, professor? Qual é a ordem que não cabe vírgula? Os alunos precisam de explicações detalhadas sobre vírgula. Essa é a ordem direta. Como a ordem foi quebrada, aí tem que haver uma pontuação aqui para existir uma clareza maior, certo? Veja que a posição normal dessa expressão aqui, de explicações detalhadas sobre vírgula, é no final da frase e não no início. Tudo bem? 3. A vírgula é opcional, ou seja, facultativa, eu posso ou não colocá-la, entre o complemento de um verbo e logo após um adjunto adverbial. Aqui sim, certo? Prestem atenção aqui, pessoal. Nesse caso, sim. Os alunos exercitaram questões de vírgula ontem à noite. Os alunos exercitaram questões de vírgula, ontem à noite. Nota-se, pessoal, claramente que a diferença entre uma e outra aqui, nesse caso, é apenas o uso da vírgula. Ou seja, quando a frase aparecer na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, esse é o sistema, essa é a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando aparecer justamente nesta ordem aqui, a vírgula entre o complemento e o adjunto adverbial, ela é facultativa, ou seja, ela é opcional. Tudo bem? Observação. Quando o adjunto adverbial de curta extensão, até 2 palavras, ou seja, o adjunto adverbial ele é de pequena monta em até 2 palavras. Passou de 2 palavras, como por exemplo, ontem à noite, tem 3, aí o adjunto adverbial já é de longa extensão e se ele for deslocado, a vírgula será obrigatória. Tudo bem? Ok. Quando o adjunto adverbial de curta extensão até 2 palavras estiver deslocado de sua posição natural, a vírgula será opcional, ou seja, facultativa. Preste atenção, de fato, estes alunos são mais interessados. Ou, de fato, vírgula, estes alunos são mais interessados. Professor, de que maneira que não haveria vírgula de nenhum jeito? Na ordem direta, com o adjunto adverbial no final da frase, não no início. Tipo assim, estes alunos são mais interessados de fato. Aí sim. Aí eu colocaria ou não uma vírgula, certo? Mas nesse caso aqui ele foi deslocado e é apenas 2 palavras, ou seja, eu posso pôr a vírgula, porque se trata de um adjunto adverbial deslocado, só que de pequena monta, 2 palavras, vírgula facultativa. Prestem atenção, aqui eu usei, aqui eu não usei, está correto do mesmo jeito. Tudo bem? Vamos seguindo. Pessoal, eu peço uma atenção redobrada aqui na questão 4. A vírgula não pode ser usada entre um substantivo e um
e o seu complemento nominal ou adjunto nominal, certo? Ou seja, eu não vou usar a vírgula, pessoal, entre um substantivo e seu complemento nominal ou adjunto nominal. Tipo assim, todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Nota-se claramente que daquele professor é um adjunto adnominal de alunos, certo? Por quê? Porque se encontra junto de um substantivo. E todo substantivo é nome. Eu não posso pôr uma vírgula aqui, galera. Certo? Não posso. Nem entre o substantivo e seu adjunto adnominal, nem entre o substantivo e seu complemento nominal. A manutenção daquele professor na turma foi exigida pelos alunos. Ou seja, entre o substantivo manutenção e o seu complemento nominal, eu não posso pôr uma vírgula. Ok? Isso é um erro. Tudo bem? Agora, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Seguinte, pessoal. Por via de regra, um adjunto adnominal não vem separado do nome por vírgula. Certo? Ou seja, é a regra geral. Porém, quando ele apresenta valor de sentido explicativo, esse sinal é necessário para indicar ou imprimir um sentido específico. Tipo assim, prestem atenção. Dom Quixote, de Cervantes, é um clássico. Note que a gente acabou de ver que a regra geral diz que o adjunto adnominal ele não pode ser separado por vírgula. Só que esse caso aqui, pessoal, ele é interessante. Por quê? Porque de Cervantes é uma explicação de Dom Quixote, certo? É um aposto... Não, aposto não. Nada a ver com o que eu disse. É um adjunto adnominal, certo? Explicativo. Tudo bem? Facilmente confundido com um aposto. Ok? Prestem muita atenção. Dom Quixote, de Cervantes, é um clássico. Dom Quixote, que é de Cervantes, é um clássico. Ou seja, são equivalentes. Certo? Note que nesse caso aqui, o que é de Cervantes é uma oração adjetiva explicativa. Certo? Ela também funciona como um adjunto adnominal. Tudo bem? O homem mortal vive em guerra. O homem que é mortal vive em guerra. Certo? Ou seja, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Nos exemplos acima, as vírgulas são obrigatórias. Se retiradas, as frases ficariam incoerentes e absurdas, pois o conhecimento de mundo nos diz que não existe outro Dom Quixote a não ser o de Cervantes, e não existe homem imortal. Por exemplo, se eu tirar as vírgulas aqui de mortal, tipo assim, o homem mortal vive em guerra. Nesse caso, pessoal, eu estaria dizendo que apenas alguns são mortais e os outros não são, o que seria um absurdo. Se eu retirasse aqui as vírgulas de Dom Quixote de Cervantes, certo? Se eu retirasse, eu estaria dizendo que poderia haver outro Dom Quixote que também fosse de Cervantes, quando na verdade não há. Por exemplo, se eu ponho assim, tá aqui, ó, Neymar, do Brasil é bom. É bom. Isso aqui é um erro. Porque nesse caso aqui, eu estou dizendo que há outros Neymares também do Brasil. Só que o nosso conhecimento de mundo não nos permite conhecer outros senão este. Ou seja, eu tenho que explicar Neymar do Brasil, certo? Continua sendo adjunto adnominal. Ok? Entendido até aí? É um caso à parte. Tudo bem? Atentem agora para o caso 5. A vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da passiva. Pois é, tipo assim, todos os alunos foram convidados por aquele professor para a feira. Ou seja, quem é o agente da passiva aqui? Por aquele professor. Só que eu não posso separar o agente da passiva da locução verbal de voz passiva. Não posso. E aqui está separado. Não existe esta vírgula aqui. Tudo bem? A mulher foi assaltada pelo ladrão. Quem foi que assaltou a mulher? Foi o ladrão. Então eu não posso separar por vírgula o agente da passiva da locução verbal. Tudo bem? Cuidado com isso, galera. Galera, o sexto e último caso é este aqui.
A vírgula não pode ser usada entre o objeto e o predicativo do objeto. Tipo assim, considero as suas aulas interessantes. Ou seja, eu considero as suas aulas, complemento direto, objeto direto, interessantes. Predicativo do objeto. Eu não posso separar o predicativo do objeto por vírgula. Mesmo que ele apareça deslocado, como é o caso aqui. Considero interessantes as suas aulas. Essa vírgula aqui está errada, tudo bem? Geralmente as questões de concurso sobre vírgula tratam do que acabei de falar. Beleza, galera? É isso. Bons estudos, referência à gramática para concursos públicos, de Fernando Pestana. Quem não tem a obra do mestre Pestana ainda, adquira o quanto antes. Para mim, a melhor do mercado. Beleza? Até a próxima, galera, e um abraço.